Olá, gente. Aqui é a Carla novamente. Após a minha live da semana passada, eu recebi um feedback bastante positivo em relação ao tópico de propósitos e valores, e algumas pessoas pediram para eu esclarecer mais alguns pontos, então hoje eu venho aqui falar um pouco mais sobre isso. Por que que é tão importante a gente saber o nosso porquê ou o nosso why e estarmos alinhados com os nossos valores? Fazer uma pergunta. Você sabe por que você levanta todo dia de manhã, vai trabalhar, come, dorme, repete tudo de novo nos outros dias? Em outras palavras, você sabe, você tem algum senso de direção e propósito da sua vida pessoal e profissional? Se você respondeu sim, claro e alto a essas questões, parabéns, porque eu diria que a maioria, muitas pessoas, pelo menos, elas não sabem por que fazem o que fazem. Como resultado, muitas delas voltam para casa assim se sentindo não tão realizadas, né? Elas têm dentro delas um senso de vazio. Muitas vezes elas são super bem-sucedidas no trabalho, mas mesmo assim tem um senso de vazio dentro delas. Então, os valores e propósito, eles são fatores determinantes em relação à nossa motivação, essa energia, aquilo que inspira a gente na vida. E eles então estão relacionados com o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer e por que a gente quer fazer. Então, o propósito, como eu já disse, ele está mais relacionado com o porquê. Né? Então, como você gostaria de ser lembrado na sua vida quando você morrer? Que legado você gostaria de deixar? Por exemplo, se você fosse ser capa da revista Time Magazine, né? Que tipo de assunto você gostaria de estar ali falando sobre, né? O seu nome está associado com o quê, né? Bom, muita gente coloca, eu trabalho, o meu propósito do meu trabalho é ganhar dinheiro. Mas a gente sabe que colocar essa satisfação do trabalho só no dinheiro não trará a felicidade tão almejada. E existem milhares de pesquisas, livros que falam sobre isso, né? E muitos desses livros realmente dizem que a motivação é a motivação quem te traz essa felicidade e engajamento na vida. Aliás, algumas pesquisas recentes da Gallup diz que 51% dos trabalhadores americanos estão em busca de um novo trabalho por falta de engajamento e motivação no trabalho atual. Essas pessoas buscam um trabalho onde elas possam usar as suas habilidades, que se conecte mais com elas e com suas vidas, e eles gostariam que lhe trouxesse um maior senso de propósito. Outra pesquisa global da Gallup também mostra que apenas 13% dos funcionários de todo o mundo se sentem engajados. Ou seja, tem bastante tópico a explorar, mas, enfim, a mensagem que eu queria trazer é que se às vezes você não está se sentindo tão motivado ou está se sentindo meio perdido, pode ser resultado de você não saber o seu porquê, né? O autor Simon Sinek gosta de chamá-lo do why, né? Acho que vocês, ele tem um TED Talk que é um dos mais vistos sobre o Golden Cycle, chama, que é realmente descubra o seu why, descubra o seu porquê. Ele é mais voltado para a área de empresas, né? Porque as empresas deveriam saber o porquê fazem o que fazem, mas também pode ser aplicado do ponto de vista pessoal. Ele mesmo, ele descobriu o seu porquê depois de perder toda a sua paixão pelo trabalho que ele fazia. Na época ele se sentia deprimido, recebia vários conselhos de pessoas, mas nada do que ele ouvia era aplicável para a realidade dele. Ou seja, foi somente depois que ele entrou em contato com ele mesmo, esse trabalho de conscientização, consciência interior, de olhar para dentro, é que ele percebeu que o porquê dele era inspirar outras pessoas. Era isso que ele queria fazer na vida. Então, ele começou a ver sua vida com muito mais clareza, com um otimismo, e hoje ele tem uma empresa de treinamento
dá palestras internacionais sobre motivação, né? E está feliz porque ele está muito conectado com o porquê dele. Bom, isso a gente falou bastante do porquê, agora vamos falar um pouquinho do como, né? Que são os valores. Então, os valores, eles são os princípios pelos quais você vive. Eles são um produto de todas as nossas experiências passadas, ou seja, são as crenças que a gente construiu para a gente. Então, tem valor que é muito consciente, a gente sabe porque esse valor é importante para a gente, e tem valor que de repente a gente criou por conta de um trauma, uma experiência passada que talvez não foi tão positiva, e a gente, por medo dessa experiência, a gente coloca isso como um valor. Então é importante ver se isso faz sentido hoje, porque aquilo aconteceu no passado, hoje faria sentido, né? Então, quando você não está bem, pode ser também que alguns desses seus valores estejam sendo desafiados. Então, eu queria comentar aqui um exemplo recentemente do que aconteceu entre o juiz Sérgio Moro e o nosso presidente Jair Bolsonaro, sem julgamento, sem tomar partido de nenhum lado, né? Só fazendo uma análise, porque podem ter existido diversos outros fatores que levaram o juiz Sérgio Moro a desistir do cargo dele de ministro, mas tem um que me chama a atenção e que é visível. O Sérgio Moro deixa claro em várias suas falas, né, o quanto ter liberdade e autonomia para trabalhar era fundamental, inclusive quando ele aceitou esse cargo. E a gente também sabe de todo o trabalho que ele fez com a Lava Jato, como integridade também é um valor fundamental para ele. Ou seja, esses dois valores fundamentais para ele, de uma forma ou de outra, ficaram comprometidos quando o presidente resolveu demitir um funcionário direto dele sem o consentimento dele. Claro que deve ter outros motivos, mas com certeza esses valores foram realmente assim, challenge. Mahatma Gandhi também disse: o sucesso fundamentalmente é sobre ser fiel a si mesmo, o que inclui o que você acredita e o que você valoriza. Ou seja, se você começar a ir atrás da definição de sucesso de outras pessoas, você vai perder contato com você mesmo. É um lugar estranho para estar, porque aos olhos de outras pessoas, de repente, você tem sucesso, porque você tem um cargo bom, você está bem empregado, ganha dinheiro, tem status, porém, internamente, você pode estar se sentindo vazio ou infeliz. Por quê? Porque você está perseguindo os sonhos de outras pessoas e não o seu sonho. E eu vejo isso muito, muito nessa área, né, de várias pessoas que seguiram uma carreira talvez para agradar os pais, e vejo agora bastante como é difícil para o jovem escolher uma profissão. Minha filha está passando por isso nesse momento. Eles são jovens, não têm a vivência, a experiência, é mais difícil para eles, né, saber o que realmente eles querem fazer. E aí também queria mencionar que esses valores, eles mudam ao longo da nossa vida, né? Por quê? Porque a gente questiona as nossas crenças, a gente, ao longo da vida, a nossa pessoa vai sempre questionando, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu acredito? Então, conforme essas crenças, né, e o que a gente quer, de acordo com o nosso momento de vida muda, os nossos valores também podem mudar. Então, por exemplo, uma jovem executiva, ela pode investir menos tempo no trabalho quando os filhos estão pequenininhos e que exigem mais cuidado dela, e a prioridade dela naquele momento realmente pode ser a família e não os filhos. Mas depois que eles estão maiores, ela pode, de repente, querer abrir o seu próprio negócio ou investir mais tempo numa empresa, não sei, mas o valor dela pode realmente mudar, onde ela possa colocar um peso muito maior, por exemplo, no trabalho nesse momento. E um terceiro fator, gente, que também é importante mencionar, então a gente falou de propósito, falou de valor, o terceiro fator é falar
de quem a gente realmente é. É olhar para dentro da gente e reconhecer e encontrar quais são as nossas reais habilidades, qualidades, eu diria, né? Eu chamo isso de essência, né? É aquilo que você exibe para o mundo, que é uma qualidade sua. Esse seu quem ou who em inglês, né? Deveria ser o mesmo who, independente do trabalho que você tá. Essa sua essência, se você está no seu trabalho, se você está em casa, se você está na ginástica, a sua qualidade deveria ser a mesma. Ou independente do trabalho que você faz, né? Você pode. Eu hoje, Carla, posso estar aqui sendo coach, como já fui uma líder numa empresa, mas eu exibo as mesmas qualidades de saber escutar, né, de ser calma, como muitas pessoas falam, e por aí vai. Então, é importante você ter ciência e saber o quanto você está sendo fiel a você mesmo nessa sua essência. Então, conclusões: a sua motivação e engajamento, a sua energia que você exerce na vida, ela está diretamente ligada a ser fiel à sua essência, né? Ou seja, exercer as suas qualidades em qualquer que seja a sua atividade, entender o seu porquê ou o seu propósito, que isso vai te ajudar a se sentir mais motivado. Uma vez que você souber isso, você vai acordar de manhã com muito mais disposição para levar o seu dia e colocar empenho nas suas ações. E terceiro, que as suas ações, né, ou o ambiente em que você esteja alinhado com os valores fundamentais que você realmente acredita. Espero que eu tenha esclarecido. Muito obrigada. Qualquer dúvida, não existem, entre em contato comigo no www.seeyounow.com. Obrigada.